Olá, meu nome é Patrícia Barão e esse é o Quem Inova, o espaço para conversar com profissionais sobre tendências e inovação do InovaJor. Hoje, o nosso tema é como se adaptar ao contexto para contar uma boa história. E eu convidei a Cíntia Dalpino para essa conversa. Ela tem uma extensa carreira na área de comunicação. Jornalista, editora, coordenadora de projetos editoriais da Ana Maria Braga, ghostwriter com mais de 50 livros publicados. Tudo bem, Cíntia? Oi, Patrícia, muito prazer aqui em estar com você, finalmente, né, nessa conversa online. Eu sou uma admiradora do seu trabalho, de tudo que você compartilha. Eu acho que você tem uma voz aí muito potente na internet. E estou muito feliz que você está fazendo agora esse programa e se comunicando dessa maneira com a sua audiência e com a audiência da empresa. Obrigada, fico muito feliz também. Sempre quis te conhecer ao vivo, ainda não foi possível, mas pelo menos pela internet a gente consegue conversar e falar com as pessoas, não é mesmo? É. Tá certo. Cíntia, para começar, queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre o trabalho de ghostwriter, como ele realmente é e a importância dele para criar o vínculo entre o autor e a audiência. O ghostwriter é um termo que no Brasil as pessoas elas não estão tão habituadas, hoje um pouco mais, tá? Mas fora do Brasil é muito comum que um autor não escreva o próprio livro, tá? Então, aqueles livros que a gente compra, que tem, sei lá, pode ser uma biografia, pode ser um livro sobre qualquer assunto, ele geralmente não é escrito pela pessoa que assinou o livro, tá? Isso não quer dizer que o conteúdo não seja daquela pessoa, tá? Por exemplo, se a Patrícia, ela é autoridade em estética, vamos imaginar que ela é uma dermatologista, e aí ela tem uma cartela de clientes, ela quer escrever sobre aquele assunto. Só que ela não tem habilidade nem tempo de escrever e nem sabe, às vezes, como se comunicar com o público dela. Então, ela contrata um ghostwriter, que é um profissional que ele vai fazer como se fosse uma tecla SAP entre o autor, que tem o conteúdo. Então, o conteúdo é do autor, tá? Então, assim, o autor, ele tem aquele conteúdo e aí o ghost, ele amarra aquele conteúdo e dá uma forma para ele, para que o leitor consiga entender. Então, por exemplo, né, se eu escrevo um livro de um médico, né, e aí esse médico ele tem uma linguagem mais técnica, né? Então, às vezes ele está se comunicando, ele sabe se comunicar muito bem num congresso, ele sabe se comunicar muito bem com os pares dele, ele tem um linguajar incrível dentro da área da saúde, mas quando ele vai conversar com um público leigo, ele não consegue chegar no público leigo, porque aquela pessoa acaba não entendendo. E aí aquela pessoa fica com vergonha, às vezes, de perguntar aquilo que ela não entendeu. Então, num livro, por exemplo, isso não pode acontecer, né? Que a gente fala, o leitor ele não pode se sentir burro, né? Assim, ele tem que abrir aquele livro, ele tem que entender aquele livro. Um dos primeiros livros que eu fiz, e isso aconteceu acho que foi em 2012, faz bastante tempo, foi justamente para um médico. Ele vendia muito livro, né? Ele tinha uma história muito legal, só que eles fizeram uma pesquisa e realmente muitas das pessoas que compravam aqueles livros dele não entendiam. E aí eles me contrataram justamente para fazer um livro de uma linguagem popular. E aí que eu entendi qual que era o meu papel naquilo, porque até então eu nem sabia o que eu fazia exatamente, né? E aí eu comecei a perceber, eu falei, não, realmente, quando eu estou diante daquele profissional, diante daquele autor, eu me porto um pouco, além de me portar como jornalista, eu me porto como leitora. O que eu não estou entendendo? Então, eu faço as perguntas para que ele torne acessível aquele conteúdo, porque se eu não entender, eu não consigo também traduzir isso para o leitor, né? Porque às vezes o cara conhece tanto aquele conteúdo, para ele aquilo é tão o dia a dia dele, que ele parte do princípio que todo mundo sabe tudo o que ele está falando, né? Só que ele tá dentro daquele conteúdo, né? Isso tá dentro do DNA dele, tá dentro do dia a dia. Então a gente tem que descer alguns degraus até o leitor, puxar o leitor pela mão para que o leitor entenda exatamente aonde ele quer chegar e o que ele está falando e o que ele quer transmitir. Isso também não só na área médica, né? Assim, acho que todo o conteúdo técnico passa por isso, né? Quem entende muito bem, acho que todos vão entender. Não só.
E não só conteúdo técnico, né? A gente, às vezes, tem livros que eu tenho a sensação, às vezes eu pego um livro e falo, nossa, coisa chata, né? Que eu falo, nossa, tem livro que é pior que bula de remédio, né? Que assim, você lê, você não tem um prazer de ler, né? É gostoso quando você pega um livro que você tem vontade de levar ele para a cama, ou que você imagina que é aquele autor conversando com você, ou que é uma coisa tão reveladora, às vezes, que ele fala que você... Nossa, eu já senti isso, eu tô passando por isso, né? Então, eu acho que, assim, pelo menos a minha especialidade é justamente não só traduzir, como até mesmo humanizar o discurso, seja de um médico, ou seja de um empresário, CEO com 10 mil funcionários, para que o conteúdo dele não torne ele ainda mais distante do público, para que ele aproxime aquele conteúdo do público e não distancie. Certo. E durante a pandemia de Covid-19, muitas marcas, celebridades e até executivos estão tentando conversar com o público, ser mais informal e até mais emocional nesse contato, nessa conversa. Como fazer essa conversa dentro do contexto atual, tentando respeitar aí as ansiedades das pessoas, isso tudo que está sendo apontado em pesquisas, de que as pessoas querem que as marcas, os executivos, eles apareçam, eles ajudem, eles mostrem o que eles estão fazendo, mas sem desrespeitar as pessoas, sem interferir muito em partes da conversa que às vezes não diz respeito, né, a celebridade, ou a marca, ou até o executivo. O que você pode dizer sobre isso? Eu vejo de uma maneira muito particular, tá? Eu acho que, assim, essa conversa, tanto da marca como da figura, do empresário, da celebridade, ela reflete algo que está acontecendo, né? Então, assim, não adianta um cara vir com um discurso de, por exemplo, não demita, e dentro da empresa dele ele demitir 4 mil pessoas. Não, eu acho que o que vale hoje é você ter congruência dentro do seu discurso, né? Então, assim, eu acho que mais do que nunca hoje as pessoas, elas têm acesso à informação do que está acontecendo dentro da empresa do cara. Então, não adianta o cara trazer ilustrar um verniz de como se fosse uma comunicação muito bonitinha, né? E fazer aquela coisa, nossa, que lindo, como eu sou uma pessoa boa e eu faço isso, faço aquilo. Se lá nos bastidores, porque hoje as pessoas sabem como que são, né? Tudo vaza na internet, ainda bem, descobrir a verdade. Ainda bem, né? E aí eu acho que, assim, não tem mais como você manter uma postura e você agir de uma outra maneira. Então, eu acho que, acima de tudo, não é assim como você cria uma história para contar. Eu acho que como você cria a história da sua empresa, né? Como que você vai contar a história da sua empresa? Não como você cria um repertório. Porque a gente não vai criar uma história de ficção para contar, para enganar alguém e para falar, ó, pessoal, aqui no Instagram é a terra mágica, encantada, onde todo mundo é bonzinho e tal. Eu acho que, assim, você tem que ser muito congruente com o que está acontecendo lá. E se está acontecendo, por exemplo, um desafio dentro da sua empresa, também seja congruente. Olha, eu estou agindo assim, dessa maneira, eu estou fazendo isso, até nas entrevistas e nas lives, mas contando sempre a verdade e trazendo a transparência. Eu acho que mais do que nunca as pessoas, o nível de confiabilidade das pessoas com as marcas e com as figuras públicas tem muito a ver com a transparência e com a credibilidade que elas passam, né? Eu trabalhei por muitos anos com a Ana Maria Braga, que é uma figura de muita credibilidade, e a Ana, quando a gente trabalhava, eu trabalhava com ela no departamento comercial, então, assim, chegava uma marca que queria fazer um comercial com ela, por exemplo, uma publicidade. Vamos fazer uma publicidade disso. E a Ana, ela era assim, não é assim, quanto que eles vão pagar. Eu levava, ela falava assim, você vai lá, você não vai falar que você é da minha equipe, você vai testar esse produto, você vai testar esse serviço, você vai ver como você vai ser atendida, depois a gente vai decidir se eu vou associar a minha imagem a essa marca. Então, assim, por que essa mulher está 40 anos na televisão e as pessoas confiam se ela falar assim, compre esse celular? Porque as pessoas sabem que ela não vai colocar a cara dela, a imagem dela, emprestar a credibilidade dela para algo que ela não acredita, né? Se ela tá falando é porque ela acredita. Então, assim, não só... Só que isso é raro hoje, né? Você vê influenciadores que pagou, o cara tá lá fazendo um comercial, né? Então, assim, eu acho que a credibilidade, a transparência, mais do que nunca, elas vão ser valorizadas, né? Você acaba confiando muito mais numa marca, numa empresa que conta uma verdade. Por mais que ela seja dolorida. Você sabe, Patrícia, que eu tive um autor no final do ano passado, e ele é um cara muito genial, um CEO de uma empresa incrível, só que
todo cara muito genial, ele tem não digo que é o lado B, mas tem uma parte operacional que não é tão simples de dar certo na empresa, porque o cara tem uma ideia e ele quer que ela aconteça, né? Só que para aquilo acontecer lá dentro, as pessoas enlouquecem. Então não dava para contar só a história dele, só o lado dele. Que parece que é muito fácil, né? O cara acordou hoje, teve a ideia, ai, que maravilhoso, nossa, como é simples e tudo foi executado e tá maravilhoso. Então aquilo não era real. Aí eu falei, olha, eu tive uma ideia, a gente vai entrevistar todas as pessoas aqui da empresa e pegar o lado B. E realmente a gente fez um livro com o lado A e o lado B, que é o que ele não contava, que era como na prática era para fazer aquelas ideias que às vezes eram muito fora da caixa, que é muito legal, tá? Você é fora da caixa, mas peraí, é legal porque você não é da operação logística, né? Então, assim, como que é para você fazer isso dar certo? Então, assim, aí o cara que tá lendo se sente contemplado, por quê? Você pode até não concordar, mas você entende o que precisa para dar certo ali dentro. Você foi verdadeiro, sabe? Então, assim, essa ideia, putz, para isso acontecer, a gente tem que passar tantas noites acordados, aqui a equipe, não sei o quê, vai comprar essa ideia? Entendeu? É diferente. Não é só como a história é contada, como a história aconteceu de verdade, né? E eu lembro que a gente teve essa ideia de fazer isso, porque eu li um livro daquele Elon Musk, sabe? Aquele cara da Tesla não, daquele que lança foguete, sabe? A Tesla mesmo, isso? E aí, eu tinha lido e eu fiquei num misto entre... Eu não sabia se eu estava fascinada ou se eu estava horrorizada com ele. Porque ele é um cara que ele provoca muitas sensações. Ele é tão apaixonado pelo que ele faz que aí, ao longo do livro, tem hora que você odeia ele e tem hora que você ama ele. Então, assim, isso é de verdade. Por quê? Por mais que ele tenha sido, por exemplo, no dia que lançou o foguete, o cara que faltou, o único cara que faltou dos 200 foi porque o filho dele nasceu. E aí ele mandou o cara embora por e-mail falando, você não está comprometido com o futuro da humanidade? Eu lembro disso, desse livro. Sim. Tudo que isso possa parecer, essa é a lógica dele. E aí foi o que aconteceu, né? Não adianta querer fingir que não então aconteceu. É de verdade. E aí, isso eu acho que é uma história digna de ser contada. Por quê? Porque ela é verdadeira. E aí, é diferente dele contar, por exemplo, de ser ilustrado, né? De ser vendido uma imagem que ele é um cara fantástico, fabuloso, muito legal, e vazar uma história dessa. Vaza depois. Porra, você fala... Que aí você se sente traído como leitor, como... Sei lá, se você é um cara se é um cara, por exemplo, que tem a imagem associada a uma marca, né? E aí você é fã do cara, que tem a cara da marca, aí de repente você ouve essa história, você se sente traído. Mas se essa história é contada, se realmente você fica sabendo dessa história, aí é a verdade. Então, acho que assim, nada melhor do que a verdade para todos os momentos, mas principalmente um momento como esse. Eu acho que quanto mais a empresa e a marca e o empresário e a celebridade for transparente, eu acredito que a comunicação é melhor e a conexão também, né? Sim. E aí você falou um ponto importante sobre falar dos problemas, né? Temos visto também muitos casos de crise de imagem nesse período. Empresários que passaram anos construindo uma história e bastou um vídeo, uma declaração numa live ou para a imprensa para ameaçar projetos pessoais e negócios que foram construídos durante anos. Quais são os principais elementos para ser consistente na hora de contar uma história e evitar essas crises? Aí voltando ainda para a verdade, né? Eu acho que a partir do momento que o cara é congruente com aquilo que ele posta, né? Se ele posta aquilo que ele realmente faz, eu acho que não tem nem como depois ter esse tipo de crise, né? Que a gente tem visto pessoas que hoje, né? Que as coisas que estão vazando são justamente de pessoas que criavam uma fábula, né? Na internet e fingiam que existia aquele personagem, né? Só que aí, de repente, vaza alguma coisa, aquele personagem não existiu, na verdade. Era um personagem, né? Então, assim, é muito das máscaras caindo. Então, eu acredito que mais do que nunca, ainda reiterando essa questão da verdade, quando essa pessoa, ela não se trai, né? Quando ela é congruente, ela pode até pisar na bola. Mas se ela é coerente e transmite aquilo, eu acho que aí as pessoas, elas têm esse... Não digo nem que essa pessoa acaba tendo um respaldo, né? Mas eu acho que as pessoas viram e falam, não, realmente é de verdade, né? Não é de mentira. E hoje, cada vez mais, a gente está percebendo que tem muitas figuras que foram construídas a partir de muitas mentiras
e que hoje se tornou insustentável, que a gente fala como essa pessoa enganou tanta gente há tanto tempo, né? Sim. É muito mais fácil você desculpar quando você sente que tem uma verdade na história e entende que as pessoas erram, né? Quando é muito construído, as pessoas tendem a demorar mais e às vezes até não desculpar, né? Vem um pouco aí da cultura de cancelamento da internet, também esbarra um pouco nisso, né? Então, assim, a gente não vai te perdoar porque a gente nunca achou que você pensasse dessa maneira e eu não posso concordar eu acho que isso. a audiência se sente traída, né? É um pouco isso, eu acho, né? As pessoas que seguem, elas têm uma questão aí, principalmente com pessoas públicas, celebridades, influenciadores digitais, né? Eles seguem, tem uma questão, cria-se uma aura em torno, né? Como se fosse, você vira fã de uma maneira que, nossa, né? E aí a pessoa se sente traída. E se sente traída principalmente quando era um valor pregado, né? Eu não lembro o nome daquela mulher que ela falava sobre, tinha um canal sobre veganismo no YouTube, e acho que foi no final do ano passado, que aí pegaram ela comendo um peixe na Tailândia, e aí ela contou pros seguidores dela, ela falou, não, mas é uma dieta que o meu médico falou para eu fazer, porque eu tô com anemia. Só que assim, a partir do momento que você tem um canal, a primeira pessoa que você deveria ter comunicado, as primeiras pessoas, deveria ter sido dentro do seu canal. Olha, gente, eu tô com anemia, eu vou voltar, eu falo do veganismo aqui, mas eu vou começar a comer peixe. Agora, se ela depois veio com a desculpa, depois que ela foi flagrada, ela perdeu totalmente a credibilidade. Porque não foi uma coisa que ela foi lá contar. Gente, desculpa, eu falo do veganismo, mas tô com um problema sério de saúde, fui no médico, eu preciso comer peixe. Beleza, as pessoas vão entender isso. Mas a partir do momento em que ela não falou nada, ela continuou pregando o veganismo, e ela foi lá e foi flagrada num vídeo anônimo comendo peixe, as pessoas falam, peraí, como assim que ela tá comendo peixe? Não adianta depois ela vir e falar, não, eu fui no médico, porque aí parece que é uma mentira, parece que é uma história, parece que ela nunca foi vegana, parece que ela construiu tudo para construir aquela audiência, né? Não então, tem como gerir uma crise assim, né? Não tem nada de verdade. E muitas pessoas nessa temporada, mesmo que estão investindo aí em contar suas histórias, elas tiveram que mudar seus planos, porque elas ficaram desempregadas nesses últimos 2 meses ou até fecharam seus negócios. Como contar uma história nesse momento e como perder o medo de se expor diante da fragilidade? Eu acho que assim, ao longo, pelo menos, da minha carreira, dos autores que eu já conheci, muitas das histórias que eu ajudei a contar foram de superação, justamente. Então, é uma coisa que, pelo menos, eu tenho visto que, a menos nos livros que eu ajudei a escrever, quanto mais esses autores escancaravam essa fragilidade e esse momento de, ser bem sincero, né, da merda toda acontecendo, mas as pessoas se aproximavam e falavam, nossa, me senti bem depois de ler esse livro, porque realmente não foi só comigo. Então, por exemplo, né, tem um livro de um cara que hoje ele é fundador de uma empresa de sucesso, etc, etc. Mas a gente começou o livro justamente contando, porque quando ele assumiu a empresa, era uma empresa que a mãe dele fundou no quintal de casa. Quando ele assumiu a empresa, ele quebrou a empresa. E aí, como que você faz? Você coloca o império da sua família em risco, né? Você começa a perder tudo, perdeu 90% do faturamento quando ele assumiu. E aí ele começa justamente falando do maior fracasso dele, que foi quando ele assumiu a presidência da empresa e quando tudo desmoronou. E aí, assim, o que acontece, né? Aí, o que as pessoas, teoricamente, querem saber? As pessoas querem saber como que era você chegar em casa com essa culpa, como que era você não saber como que você ia fazer no dia seguinte sem ter dinheiro para conta de luz da fábrica, como que era que tipo de... que ferramentas emocionais você usava para conversar com as pessoas, com seus familiares, com a sua esposa, como que você... Então, assim, quanto mais essa pessoa expõe essa dor, né, essa fragilidade, esse momento em que tudo deu errado, mais as outras pessoas se conectam, observando até como lição para encontrar uma solução, às vezes, para a vida delas. Muitos dos livros que eu já escrevi de superação, as histórias realmente começam com grandes perdas, né? Ou grandes perdas financeiras, ou grandes perdas, enfim, de
familiares ou grandes perdas. Tem um livro que eu acho fantástico, que para mim, eu acho que eu não sei se você conhece o Marcos Rossi, que nasceu sem os braços e sem as pernas. Sim. Né? E ele é um menino que quando ele nasceu, ele já nasceu sem os braços. No caso dele, não foi nem a perda, né? Ele já nasceu assim e ele fala sobre a superação de uma maneira que você fala, nossa, eu lembro que quando eu conheci ele, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca mais posso reclamar de nada na minha vida, né? E ele, quando ele expõe como era a infância dele, por mais dolorido que seja, tinha hora que eu falava assim, gente, como ele conta isso? Não digo nem sem ter vergonha, né? Sem medo de expor porque você se expor de maneira visceral, né? Você expor porque uma coisa é um bullying rotineiro, outra coisa é a crueldade às vezes que existe da sociedade ou das outras crianças ou das outras pessoas quando olham para você em determinada situação. E ele expôs isso de uma maneira muito franca. E o livro dele acabou se tornando, né, uma palestra incrível, ele acabou se tornando um grande palestrante. Hoje, né, o Tony Robbins convida ele todo ano para ir lá para falar. Foi o único convidado da festa de 60 anos do Tony. Mas da onde que vem essa conexão com as pessoas? Claro, a história dele pode ser 1 em 1 milhão, mas assim, de todas as histórias que eu conheço, das pessoas que realmente conseguiram se conectar com o leitor de verdade, eu acho que quanto mais franco o autor e principalmente contando os seus maiores medos, não só os desafios que passou, os maiores medos, isso conecta muito com o leitor, porque o leitor não se sente sozinho. E eu lembro até eu mesma, quando eu fazia blog de maternidade, por exemplo, quando eu tinha coisas minhas inconfessáveis, que eram aquelas coisas que você fala assim, eu não vou publicar isso. E aí eu lembro uma vez que eu contei uma história pro nosso pediatra e eu falei, ele falou, por que você não publica isso no blog? Eu falei, mas você acha que eu vou falar isso? Que vergonha, eu jamais vou contar essa história. Nossa, primeiro que não vai interessar ninguém, segundo que, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim? Né? Era uma coisa que era muito íntima. E ele falou, bom, pelo que eu vejo no meu consultório, eu acho que as mães vão se identificar. E na época eu publiquei, achei que, enfim, que ia ser um texto irrelevante, além de ele ter viralizado e tal, na semana seguinte, eles estavam fazendo uma seleção de um elenco de verdade para uma marca que era a Avon na época, né? Que eles iam fazer um comercial de Dia das Mães da Avon e queriam mulheres de verdade contando histórias de verdade. E eles me chamaram e aí cheguei lá no set, a diretora falou, conta aquela história que você escreveu no seu blog. Você e aí você contou. assim, qual que é o poder da verdade, né? De uma história? Que era uma história que era muito íntima, que eu me envergonhava daquela história, porque eu expunha uma incapacidade muito grande minha de maternar, de uma maneira que eu falava, meu Deus, como que eu vou confessar isso? Só que tantas mães sentiam aquilo daquela maneira e não tinham coragem de falar, que quando elas leram, elas se sentiram acolhidas, né? Então, eu acho que assim, quanto mais a gente escancara a nossa vulnerabilidade, os nossos medos, as nossas fragilidades, mais as pessoas realmente elas acabam olhando e falando assim, nossa, realmente, eu também me sinto assim, né? E aí você também, por não se sentir um ET, às vezes você compartilha uma história porque você não tem coragem de contar a sua, né? Então, aí o outro contando é muito mais fácil, aí você compartilha do outro. Você não fala assumir, né? Você não precisa nem endossar, né? Falar assim, é assim que eu me sinto. Não, mas você compartilha. Olha a história olha o que essa pessoa tá falando. E aí você compartilha. Então, nessa época, eu lembro que para mim foi uma grande lição. Eu falei, nossa, porque eu mesma não acreditava que as pessoas poderiam se conectar minimamente com aquilo. E aí, ao longo do tempo, é claro, né? Tem momentos em que a gente tem muita vergonha mesmo de falar nossa fragilidade, porque principalmente nessa sociedade em que as pessoas valorizam tanto o sucesso, né? As coisas bem-sucedidas, as coisas, né? E a gente acaba com medo de mostrar os nossos fracassos, as coisas que não deram certo, os nossos medos, as nossas angústias. Só que
é justamente isso que todo mundo sente e não quer mostrar, né? Então não dá para criar também um universo de faz de conta na internet, que tá tudo bem e tal, e de repente você tá com uma angústia, né? Que a gente tava conversando aqui antes de gravar. Eu tava gravando uma série de vídeos até a semana passada e de repente eu não me senti mais confortável em gravar. Eu não me sinto... E aí, como que eu vou ligar a câmera e continuar passando e transmitindo aquele tipo de mensagem se eu não tava bem comigo? Sabe? Ou eu, no dia que eu gravar, eu vou falar e contar, e etc. Tanto que foi engraçado, teve um dia que eu não estava bem, e no dia seguinte eu gravei, eu falei, ontem eu não gravei porque eu não estava bem, assim e tal. E eu confessei umas coisas, porque eu entro numa paranoia de, eu tive a síndrome do pânico, então eu tenho muita facilidade de ter ansiedade, e aí eu entro numas ansiedades, e eu contei isso. Gente, e foi muito engraçado, porque assim, pessoas que eu não conhecia oferecendo teta healing, oferecendo terapia de não sei o que, ofereceram. E aí eu fiz até um tratamento com uma moça, ela me ofereceu gratuitamente pelo telefone. Então, assim, eu acho que assim, mostrar nossa parte humana é muito bonito, é muito rico a gente se mostrar humano, né? Não tem por que a gente se esconder. E eu acho que quanto mais a gente se esconde, pior fica, porque aí você vai criando um personagem que tem um momento em que você não se reconhece naquele personagem, né? Porque você criou aquilo. E aí, de repente, você olha e você fala assim, mas ué, quem é aquela pessoa que tá falando ali na internet? Social, né? É verdade. E a mudança de consumo durante essa pandemia, ela também foi muito grande, né? Os dados da Nielsen dizem que teve um aumento de 60% na procura por conteúdo audiovisual, né? As pessoas também estão buscando mais notícias, estão buscando mais conteúdo para aprender algo novo, né? A cozinhar, a como cuidar de alguma coisa, ter um hobby. Afinal de contas, elas estão mais tempo em casa, né? E isso faz com que o profissional ele adote um conceito que é muito conhecido já para as empresas, que é o conceito de multicanal, né? Então, assim, você parte da rede social para o blog, para o vídeo, para o podcast. Talvez alguém tenha uma experiência melhor e queira escrever um livro sobre a sua trajetória. Mas como que uma pessoa vai conseguir criar e manter uma linha editorial em todos esses canais sem cair na vala comum dos conteúdos? Porque a oferta agora é muito grande e muitas pessoas têm essa preocupação, né? Como é que eu vou ser consistente na minha linha editorial? Eu acho que não sou consistente, né? Quando eu comecei as pessoas têm que entender que cada canal é um canal. Acho que a primeira coisa é isso, né? E eu acho que a gente que está acostumada com comunicação sabe, mas eu aprendi isso na prática com a cabeçada. Quando eu comecei a trabalhar com internet, foi num site da Jovem Pan, que é um primeiro site de público jovem, tal, e etc. Então, era logo no começo da internet. E aí a gente fazia conteúdo o dia inteiro, escrevia. Tinha que ser rápido, muita notícia, você tinha que produzir o dia inteiro. E aí, como a gente trabalhava no mesmo prédio da rádio, alguém teve uma ideia e falou, putz, por que a gente não faz spots de rádio com esse conteúdo que a gente está produzindo para o site, né? Tá bom, vamos lá, etc. E eu, achando que estava arrasando, eu peguei as notinhas que a gente fazia e levei a notinha e fui gravar. E na época, coitado, o Emílio acho que olhou pra minha cara e falou, né? Era o Emílio Surita, e a gente entrou, aí o Tutinha falou assim, pode ir lá gravar, tá? Vai, Emílio, ajuda a menina, não sei o quê, né? Eu lembro que eu entrei, e aí a gente gravou o primeiro spot, e aí eles olharam pra minha cara, acho que eles falaram assim, essa menina deve estar brincando, não é possível. Porque assim, uma coisa, por mais que eu achasse que o texto da internet era rápido, nossa, que era uma coisa que a pessoa lia em 1 minuto, etc., aquilo era uma bíblia para a rádio. A rádio era uma comunicação completamente diferente. Eu tinha que adaptar completamente meu conteúdo. Aquela era praticamente, não era quase como colocar outra notícia, mas era outra velocidade, era outro ritmo, era outro tudo. Tinha que já chegar, era quase soltar uma manchete, o X da questão e acabou. Era totalmente diferente de comunicar na internet. E ali eu falei, nossa, não dá para você usar a mesma comunicação num veículo em outro, né? Que coisa louca, né? Para mim era uma grande descoberta. Só que hoje eu ainda vejo isso. Tem muita gente que me procura para fazer livro e fala assim, o livro tá pronto. Eu falo, que bom, tá pronto. Tá. Todos os meus vídeos do YouTube já é só transcrever e tá pronto. Ou a pessoa fala assim, eu tenho um blog. Então, eu vou usar esses textos no livro.
as pessoas não conseguem perceber que o livro é uma coisa, um blog é outra coisa, um vídeo de YouTube é outra coisa, o Instagram é uma outra coisa, né? Hoje a gente tem até o TikTok, que é de uma outra maneira. Então, assim, são comunicações diferentes, né? Não dá para você olhar para um LinkedIn e para um Twitter, né? Eu também estou fazendo uma coisa grotesca, porque por causa do tamanho, principalmente, do texto, mas cada mídia você tem que se comunicar de uma maneira também, porque você tem uma audiência distinta, né? Eu acho que as pessoas precisam também começar a entender um pouco sobre como é a audiência delas, né? Tem gente que quer, por exemplo, começar um livro, né? Outro dia veio uma pessoa para mim começar um livro e ele queria um livro sobre determinado assunto. Eu falei, mas o que você faz? Porque eu tinha entrado no Instagram dele e ele falava de um assunto completamente distinto. E aí ele falou, não, eu faço isso, mas eu quero fazer... Eu falei, mas peraí, você vai escrever para quem? Né? Porque, assim, as pessoas que te seguem, naturalmente, elas estão, talvez, procurando esse conteúdo. Você vai mudar o seu conteúdo no Instagram para começar a trazer esse conteúdo? Então, assim, o que acontece é muito disso. Você sabe que quando eu trabalhei na televisão, eu trabalhava num programa que falava sobre fofoca. Foi um programa muito famoso na época. Não pode falar nomes, eu já percebi. Ghostwriter não fala nome de nada, tudo é segredo. E aí, era um programa de fofoca e a nossa diretora, ela queria sofisticar o programa. E aí ela falou assim, Cintia, vamos fazer um quadro de receitas de cinema dentro do programa? Aí eu falei, mas receita num programa de fofoca, né? Será que vai dar certo, tal? E aí fizemos, e aí teve o programa inteiro, né? O programa inteiro de fofoca. Claro, as pessoas ali procuravam fofoca. Claro que entrou o quadro de receita, a audiência fez isso, caiu. E aí o apresentador do programa olhou para nossa cara e falou, gente, eu falei isso, tô aqui há 20 anos, tipo, é óbvio que isso ia acontecer, né? Porque as pessoas estão ali no programa de fofoca, evidentemente, elas querem ver fofoca. Se elas quisessem ver receita, elas iam em outro lugar. Então, assim, eu acho que a linha editorial, né, além de você conhecer a sua mídia, onde você está comunicando, é também você saber com quem você está falando. Você não vai entubar a receita num programa de fofoca, meu amigo. Ou você vai perder audiência, ou você cria um novo programa só sobre receita e você começa a cultivar um outro tipo de... Ou essa transição também vai demorar. Decidi não falar mais sobre isso. Tudo bem, é digno, você pode começar. Mas assim, as pessoas também têm que entender para quem elas estão falando, né? Porque as pessoas, elas acham, até mesmo em livro isso, tem muito disso. O cara, às vezes, quer começar a escrever o livro e ele acha que ele está falando com os pares dele, ou com pessoas que têm um determinado nível intelectual, ele não consegue entender, às vezes, que a pessoa, às vezes, que vai ler, ela não entendeu minimamente nem aquele conceito que ele não explicou. Ele parte do princípio que todo mundo já entrou naquele assunto, abriu o livro, porque já é um mínimo conhecedor daquilo. E não é assim, né, gente? Eu tinha uma ele acha que dele, às vezes não é, né? E aí ele não consegue entender quem é. Eu tinha uma autora que falava isso, ela falava assim, eu quero escrever para minha mãe entender, eu quero escrever para Mariazinha do Amapá entender, né? Então, assim, ele tem que entender minimamente que se ele tem alguma coisa para comunicar, não é só ele comunicar e o outro que se vire para entender o que ele está comunicando. A gente fala muito sobre interpretação de texto, ninguém consegue interpretar texto, mas as pessoas não percebem que elas não sabem se comunicar também, né? As pessoas acham que elas comunicam do jeito que elas querem e o outro que entenda. E não é assim, né, gente? Você tem que saber minimamente que você tem alguém lá do outro lado que tem que entender um pouco do que você está falando, né? Porque não é todo mundo que pergunta. Maior a audiência, maior a responsabilidade com essa coisa de tentar ser o mais popular possível, né, Cíntia? Exato. E na sua opinião, o que vai mudar na comunicação entre pessoas e marcas pós essa pandemia? Aí é uma percepção muito minha, tá? Eu tenho conversado com alguns autores sobre isso e eu acho que é unânime, pelo menos entre esses autores, que agora as pessoas, elas estão realmente buscando eu acho que vai ter uma humanização mesmo dessa questão da relação, sabe? Vai ser não digo que a gente vai voltar alguns passos, mas por exemplo, né? Quando hoje
a gente pede um iFood, né? Você pede lá e aí vem uma... Você não tem um link direto com a pizzaria, por exemplo, que você pediu. Só que aí, aquele cara que você pediu o iFood, chega o iFood para você e chega... Outro dia aconteceu isso comigo. Chegou, aí tinha um recadinho escrito à mão. Cíntia, que isso faça com que os seus dias sejam, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, gente, que gentileza, que encantamento, que coisa mais, né? Assim, tava o meu nome, tava uma coisa escrita à mão, era uma coisa personalizada. Então, assim, eu acho que faz parte também, claro que não é toda empresa que vai ter essa cultura de humanizar, mas é você se aproximar mais do cliente, nesse sentido, de fazer ele sentir que é uma coisa meio feita em casa, sabe? A minha avó, ela era costureira, né? E ela tinha as freguesas dela. E eu lembro que eu sempre me perguntava, eu falava assim, por que será que as pessoas vêm aqui até a casa dela, se ela pode, sei lá, comprar uma roupa pronta, se ela pode fazer uma barra, se ela pode, enfim, né? Só que a minha avó, ela recebia, e aí ela sempre tinha um chá, ela tinha um café, ela ficava ali conversando. As freguesas dela não saíam da casa dela, entendeu? Porque elas tinham mais do que o serviço que ela prestava. Não era o serviço, elas não vinham pelo serviço. Não era a melhor barra de calça ou o melhor vestido, talvez fosse, mas assim, o que fazia as pessoas irem até ela? Era esse acolhimento, era essa coisa de que estar com ela era muito bom. Então, eu acredito que a gente vai ter um resgate um pouco disso. As pessoas, talvez, estejam buscando sentir um pouco esse acolhimento, sabe? Seja numa marca, seja numa comunicação, seja uma coisa um pouco mais personalizada, mas, embora uma grande empresa, às vezes tenha uma dificuldade maior de fazer isso, mas você vê, por exemplo, a Netflix, por exemplo, né? É uma coisa que só de você olhar para a marca, às vezes você vai, né, fazer a comunicação deles é fantástica. Você olha e você fala, gente, parece que eu estou falando realmente com alguém que está me ouvindo e que está, né? Esses dias eu soube que são 30 mil ligações por dia no telemarketing dele. Eu falei, o que as pessoas ligam para saber? E as pessoas ligam, às vezes, para falar da série, etc, etc. E elas são ouvidas. E é muito importante para elas serem ouvidas também, né? Então, eu acho que é uma coisa também que a gente... não digo que se perdeu, né? Mas eu acho que vai se resgatar muito mais na comunicação, é esse ouvir, esse fazer algo personalizado, esse fazer algo humanizado, esse fazer para um pouco mais, que faz a gente se sentir mais, né? Porque eu acho que assim, a vida ela já tá tão difícil por si só, que quando você se sente minimamente abraçado, ou você se sente minimamente, sei lá, que uma marca, por mais que seja comercialmente, vai estar lucrando com isso, mas que ela tá se importando com você, você sente um calor no coração, né? Verdade. E a gente também tem passado por um momento de observação do papel da influência das celebridades e as personalidades de internet. Você acha que vai mudar a relação das pessoas com esse conteúdo? Digo no sentido de... tem uma credibilidade muito grande, a gente vê aí muitas personalidades de internet em ascensão, ano a ano, em diversos segmentos. Você acha que vai ter alguma modificação nessa relação? Eu acho que assim, as pessoas antes não se questionavam antes de dar aquele botão seguir, né? Eu acho que era muito por, deixa eu ver o que essa pessoa tá falando. E aí você via que tinha muitos seguidores e você começava a seguir, independente do que aquela pessoa falasse. Hoje eu acho que as pessoas estão um pouco mais criteriosas em relação a isso, porque elas estão percebendo que elas não querem que qualquer pessoa influencie elas, né? Porque elas percebem que realmente elas são influenciadas, sim. E elas já não são mais, não digo que não são mais bobas, né? Mas assim, você percebe que você está sendo influenciado. Então, eu percebo, tem pessoas assim que falam assim, nossa, eu sinto um mal-estar quando eu sigo fulano, sabe? Assim, a pessoa traz já uma sensação. Nossa, eu sinto uma sensação disso. As pessoas, elas estão começando a perceber que o nível de influência, às vezes, daquela celebridade, daquele influenciador, daquele etc., tem em você. Principalmente agora que você está dentro de casa, né? E eu acho que, assim, por muito tempo as pessoas seguiam conteúdos vazios, né? O que eu quero dizer com isso? Tudo bem, nada contra você postar uma foto numa praia paradisíaca de biquíni com uma frase motivacional. Mas
Antes, as pessoas parece que toleravam mais isso, né? Ontem eu estava vendo uma foto, inclusive, de uma celebridade com o namorado dela, que ela pôs um vídeo que ela estava surfando com o namorado, e aí o pessoal caindo de pau em cima, e falando, não sei o quê, como você tem coragem de estar feliz nesse momento? Parando de seguir, etc. É claro que não precisa ser nem tão mar e nem tão terra, mas ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas começaram a se questionar sobre quem elas estão seguindo, né? Que aí, quem são essas pessoas que estão influenciando elas? E eu acho que também começaram a perceber que muita gente não tinha o que dizer, né? Porque sem essas viagens, sem o cenário, sem os lugares paradisíacos, tem influenciador digital que não tinha mais o que dizer. E aí a pessoa fala assim, agora, isso não tá fazendo nada na minha vida. E ela começou, de repente, a seguir aquela pessoa que faz um bolo legal, ou aquele cara que... Eu tenho um autor, você sabe que... Eu tenho muitos autores que eles não estão na mídia, né? E eu fico puta com eles, porque eu falo assim, gente, você é tão bom nesse assunto, por que você não tá fazendo live todo dia? Por que você não tá falando isso no Instagram? Por que você não tá... Porque, às vezes, né, a gente tem tanta gente falando nada, e as pessoas que têm um conteúdo, você fala assim, é um desperdício essa pessoa não tá compartilhando o conteúdo. Só que eu acho que agora é o momento em que as pessoas começaram a perceber que, cara, eu não quero mais ser nutrido de nada. Eu quero alguém que me diga alguma coisa que faça sentido dentro da minha vida, sabe? Então, essas pessoas com conteúdo de verdade, que tem algo que transforme o outro, eu acho que é um momento em que elas estão sendo não só percebidas, mas elas estão trazendo conteúdo e organicamente estão, né, ganhando seguidores. Mas não é nem só isso, é que as pessoas elas estão percebendo que elas querem alguma coisa de verdade, né? Eu quero um conteúdo, não quero mais seguir o cara que posta isso que é vazio. Até pode continuar seguindo, mas eu acho que agora a relevância maior, eu espero que seja assim, né? Tá também depois da quarentena, vai ser quem agrega alguma coisa na sua vida também, além de só fazer uma coisa, sabe, aquelas coisas meio grotescas, sem querer fazer, né, juízo de valor ou criticar, mas já criticando, né? A gente vê muita gente com muito conteúdo legal sem estar na mídia, sem estar participando, e vê muita gente com nada para dizer, fazendo um barulho enorme sem o que dizer, fazendo live todo dia sem ter o que dizer. Isso dá... E as pessoas, eu acho que estão percebendo isso. Né? Eu acho que essa é a hora que eles têm que aproveitar. Se alguém tinha alguma dúvida se deveria começar algum projeto dentro de alguma área de conhecimento, pode ser, então, um bom momento. Sim, muito, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Aprendi muitas coisas, eu tinha muita curiosidade para saber um pouco do seu mundo de conteúdo, que eu já acompanho há um tempo, desde a época do projeto Mãe at Work. Me ajudou bastante no início da maternidade, porque é um assunto que causa bastante conflito, e eu queria trazer realmente uma pessoa que entendesse um pouco dessa questão de criar histórias e não trabalhar personagens, mas personagens reais, né? Como é que as pessoas podem entender um pouco mais desse universo, né? Então, muito obrigada, Cíntia. Eu que agradeço, e aí o recado acho que fica justamente para as pessoas que têm um conteúdo que tragam visibilidade para ele, né? Porque acho que assim, mais do que nunca a gente precisa de coisas de verdade sendo compartilhadas, né? Então, assim, eu acho que as pessoas não podem ficar guardando para si aquilo que elas têm para compartilhar, às vezes, seja o conhecimento, seja a história, seja o que for que elas viveram, né? Eu acho que até mesmo não só as partes boas, como as partes ruins, como os aprendizados, é trazer isso e compartilhar, e eu acho que é muito da mecânica que a gente está vivendo de um aprender com o outro, né? Até mesmo para a gente conseguir suportar a vida como ela está sendo, né? Que a gente acha que, nossa, como que vai ser, e não sei o quê. E às vezes as pessoas compartilhando de alguma maneira a maneira como elas estão lidando com aquilo, compartilhando um olhar, compartilhando algo que aconteceu com elas, às vezes aquilo se torna tão rico, você fala, nossa, né? Porque a gente acaba dentro do nosso universo, mas a gente pode expandir o nosso universo com o conhecimento do outro e trazer o conhecimento do outro, assimilando ele para nossa vida, né? Sim. É isso, então. E se você não quiser perder as próximas conversas do Quem Inova, assine nosso canal no YouTube e a newsletter do InovaJor. Até a próxima!
Tchau.